A escritura Atma-bodha, como o próprio nome sugere, é um tratado espiritual sobre o autoconhecimento. Consiste em apenas 68 versos em sânscrito e é considerado um prakarana, ou seja, um tratado sobre a filosofia Advaita Vedanta, monismo. O sábio Sri Shankaracharya, que foi o principal proponente do Advaita Vedanta, compôs 3 tipos de trabalhos espirituais: os bhasyas, os prakaranas e os stotras. Os bhasyas são seus comentários sobre as 3 principais obras da filosofia Vedanta, que são os Upanishads, os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita. Os stotras são hinos devocionais. Os prakaranas, por outro lado, são tratados elementares da filosofia Advaita Vedanta. Dos quase 40 tratados elementares atribuídos a ele, o Atma-bodha é uma das obras menores. Uma das especialidades do Atma-bodha é que todo ensinamento importante do Vedanta é esclarecido por meio de exemplos. Nesta palestra, iniciaremos o 4º episódio do estudo da escritura Atma-bodha. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Gananam Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannota Visita Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Brahvajinevate Dhinam Vitravatu Ano Divo Brahatah Parvatata Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmasvarupine Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Shrutismriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavikyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Om, possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. Wednesday class, we have taken up for our reflection the text called as Atma-bodha. Todas as quartas nós tomamos para reflexão o texto chamado de Atma-bodha. So this is the 4th class in this series of talk on this text. Essa é a 4ª aula nesse texto. So this Atma-bodha text is written by Adi Shankaracharya and is an excellent introductory text for gaining complete understanding of the self, the Atma. Esse texto foi escrito por Adi Shankaracharya e é um texto excelente para se ter conhecimento a respeito do ser. What Atman is, what is its role in the grand scheme of things in this universe. We shall reflect on this as pointed out in this text from the Advaitic Vedantic perspective. O que é o Atman? Onde o Atman está inserido no universo? E nós vamos estudar esse texto da perspectiva do monismo. As the very name suggests, the work deals with self-knowledge. Como o nome sugere, em sânscrito, ele lida com o autoconhecimento. Atma means self, Bodha means knowledge. Atma Bodha means about self-knowledge. Atma significa o ser, Bodha, conhecimento. Então, o conhecimento do ser. This text expounds the ideas which help us to understand ourselves. São ideias que nos ajudam a entender a nós mesmos. This text is all about understanding ourselves in a correct way. Ele nos ajuda a nos
a nós mesmos de uma maneira correta. So it is a supporting text written for understanding the main source of Vedanta. É um texto auxiliar que foi escrito para se entender os livros principais da Vedanta. So this supporting text in Sanskrit is called as Prakarana Grantha. Esses textos auxiliares em sânscrito são chamados de Prakarana Granthas. Swami Nikhilanandaji Maharaj, a monk of the Ramakrishna order, has translated this text into English. Swami Nikhilananda, monge da Ordem Ramakrishna, traduziu esse texto do sânscrito para o inglês. It is a very good translation for our reference. E é uma excelente tradução para a nossa referência. Swami Nikhilanandaji Maharaj was a great scholar and studied Vedanta in a traditional way. Swami Nikhilananda era um grande erudito e estudou a Vedanta de maneira tradicional. The beauty of this Atmabodhaya text is that various methods of sadhanas, called in Sanskrit as prakriyas or processes, are also included. Uma coisa especial a respeito dessa escritura é que várias Prakriyas, various methods of sadhanas. Vários métodos de prática espiritual, sadhana, chamados de prakriyas, estão incluídos nesse texto. So, in the last week, we reflected upon what is darshana, what is philosophy. Na aula passada nós refletimos a respeito do que é darshana, filosofia. So we also studied about the four ideals of human pursuit: dharma, artha, kama and moksha. Nós estudamos também os 4 ideais da busca humana de acordo com o hinduísmo, que são chamados dharma, artha, kama e moksha. Dharma means the law of inner growth. Generally it is translated as righteousness. Dharma é a lei do crescimento interior. Geralmente é traduzido como retidão. So by doing actions in accordance with our inner spiritual attitude, inner law, so we grow spiritually. Ao realizar as nossas ações de acordo com a nossa lei espiritual interna, nós crescemos espiritualmente. So this is dharma. Isso é o dharma. Second is artha, the pursuit of acquiring wealth in a rightful means. Artha é adquirir bens materiais de maneira in a rightful way. De maneira correta. Okay. Third is about kama, fulfilling the aspirations of desires in one's life in the purview of the dharma. O terceiro é kama, que é preencher as satisfações dos desejos, sempre tendo o dharma como referência. The fourth pursuit of human nature is moksha, which is trying to liberate ourselves from the cycle of birth and death. A quarta busca humana é moksha, que é tentar nos liberar do ciclo de nascimentos e mortes. These are the four ideals of human pursuits. Esses são os 4 ideais da busca humana. The first 3, dharma, artha and kama, assist us in our temporal life. How can we live happily in this relative world, in this society? Os 3 primeiros, dharma, artha e kama, eles nos ajudam a viver de forma correta nesse mundo relativo, na sociedade. So the fourth, the pursuit of moksha, is individual attaining moksha, is connected with the spiritual pursuit. O quarto, que é o moksha, está conectado com a busca espiritual. So, next we also try to understand the terms Atma and Bodha. Tentamos também entender, na aula passada, os conceitos de Atma e Bodha. So we also understood the difference between Gnana in the general sense and Gnana in the special sense known as Bodha. Tentamos entender também o que é Jnana no sentido sentido geral e Jnana no sentido especial, que é o Atma Bodha. So it is known as Bodha. Understanding Gnana in a special way is known as Bodha. We understood their differences. Entender Jnana de maneira especial é entender Bodha. So last week we studied about Darshana, 4 ideals of human pursuit, the terms Atma and Bodha, and the difference between Gnana and Bodha. Nós estudamos a aula passada então os Darshanas, estudamos também os 4 ideais da busca humana, e estudamos também a diferença entre Jnana e Bodha. Today we shall reflect upon what is this Atman, what is meant by Atman.
Hoje nós vamos refletir o que é o Atman, o que esse quer dizer quando se diz Atman. So we will take up various examples to just reflect upon what this Atman is. Tomando vários exemplos, vamos apenas refletir o que é o Atman. Atman means the very nature of everyone, one's own real divine nature, called in Sanskrit as Swarupam. Atman é a própria natureza de cada de nós, chamado em sânscrito de Swarupa. Swarupam means the essence, the content of one's own self. Swarupa é a essência, o conteúdo de cada ser. Atma literally means Swarupa, the essence. Atman significa então, literalmente, Swarupa, que é a essência. Let me give you an example. So, if we ask, what is the essence of the pot? What would be the answer? The clay is its essence. Suponha que existe uma vasilha de barro. Você perguntar qual é a essência dessa vasilha, o barro é a essência. So, just as the clay is the essence of the pot, the essence of the man is Atman. Assim como o barro é a essência daquele pote, o Atman é a essência de todos nós. Another example. What is the essence of an ornament? The essence of an ornament is gold. Suponha se você tem uma joia de ouro. Qual é a essência dessa joia? A essência é o ouro. So similarly, the essence of the human being is the Atman. Assim também, a essência do ser humano é o Atman. So next, what is the essence of the waves? What is the essence of the bubble? What is the essence of the ocean? It is the water. Qual é a essência das ondas, das bolhas, da espuma do oceano? A essência é a água. Similarly, the essence of everyone is the Atman. Assim também, a essência de cada de nós é o Atman. So the Atman in Sanskrit is Swarupam, the essence of one's own being. O Atman em sânscrito é chamado de Swarupa, que significa a essência de cada ser. So what is Atman? The essence of one's own self. A essência. So now let us see what does this word, from where does this word Atman come from? What are its meanings? De onde vem a palavra Atman? Quais os seus significados? Various meanings are given for the word Atma. Ela tem vários significados. So one verse goes like this. Yachapnoti yadadatte yachati vishayaniha yachasya santato bhavastasmad atmeti kirtyate. Means the word in this verse, the word is derived from 4 roots. A palavra Atman é derivada de 4 raízes sânscritas. So the first root, the Atman, the word is derived from the root word called as ap, means to pervade. It means to pervade. At or up? Up. A primeira raiz é ap, que significa permear. So apnoti iti atma means the Atman is the pervader. O Atman é aquele que permeia. It is that essence which pervades everyone. What is this Atman? It is the essence. It is that essence which pervades everyone. É aquela essência que permeia a todos. So first is, we understood that what is Atman? It is the Swarupam. It is the essence of oneself. Primeiro nós entendemos então o que é o Atman, é a essência de cada de nós, Swarupa. So now we are exploring the word Atma. The first root word is called as Ap, which means the pervade. It pervades. The essence of Atman is to pervade everyone. Explorando ainda mais a palavra Atman, ele é ap, ou ele permeia, ele é aquele que permeia a essência de todos nós. One example. Just as the clay pervades the pot as its essence, the Atman pervades every one of us. Assim como o barro, sendo a essência de uma vasilha, ele permeia a vasilha, dessa mesma maneira o Atman permeia cada de nós. So if you ask, what is it which pervades the pot? It is the clay. Se você perguntar o que é aquilo que permeia essa vasilha de barro, é o barro. So similarly, what is it which pervades us all the time? It is the Atma, the essence, the Swarupa. Perguntando para nós, perguntamos qual é a essência daquilo que permeia todos nós. Esse é o Atman, Swarupa. Yet sarvam apnoti, that which pervades everything is Atman. Então a tradução desse verso é aquilo que permeia tudo é o Atman. A beautiful analogy is given by Lord Shri Krishna in the Bhagavad Gita.
chapter number 13, verse 33. No capítulo 13, Sri Krishna dá uma bela analogia para isso. So the nature of the Atman is expounded through these analogies. We get a peep into what our essence is. Através dessas analogias, nós conseguimos o vislumbre do que é o Atman. So it is from the 13th chapter, verse number 33. Do capítulo 33. Não, é de chapter 13th. do capítulo 13, verso 32 do Bhagavad Gita. So it goes like this. Yatha sarvagatam sokshmyat akashat nopalipyati. Sarvatra avastito dehe tatatma nopalipyati. As the space pervades everything, the Atman pervades us. A tradução desse verso é: assim como o espaço permeia a tudo, o Atman permeia a cada um de nós. So, though the Atman is pervading all of us, it is not attached. Embora o Atman esteja permeando cada um de nós, ele não é apegado. Just the space pervades every object in this world, but yet it is not attached to any of the objects. Assim como o espaço que permeia a tudo e ao mesmo tempo não é apegado a nenhum objeto. Similarly, the Atman pervades us, but it is not attached. A mesma coisa com o Atman, ele não é apegado. So the first root, which is this word Atman, is derived from the root word called as Ap, means to pervade. Então a primeira raiz da qual é derivada a palavra Atman é Ap, que significa aquele que permeia. Just like the clay pervades the pot, the Atman pervades us. Assim como o barro permeia uma vasilha de barro, o Atman permeia cada um de nós. The second root is the second root from which the word Atman derived is Yat Adatte, which means to resolve. A segunda raiz é resolve mesmo. To resolve. Resolve. To take back everything. A segunda raiz significa aquele que traz tudo para si. Okay. The second nature of the Atman is described. Adatte means the resolver. It is that which resolves everything into itself. Então a segunda raiz significa aquele que traz tudo para si. So when the just as clay, the essence resolves all the parts into itself. When the pot is broken, what it remains? What remains is clay. Means the pot is resolved back into the clay. Assim, aquele exemplo do pote de barro, né? O barro, quando o pote quebra, o que sobra é apenas o barro. Então o barro, tudo volta para o barro. So when the pot is broken, what remains is clay. Means pot has been resolved back into the clay form. Significa que o pote voltou para a forma do barro, argila. Okay. Another example is, just as the water resolves all the waves into itself, all the waves which are formed on the water, they fall again, they are resolved back into the water. A mesma coisa com o oceano, as ondas que se formam no oceano, todas elas voltam para o mesmo oceano. So similarly, Atma resolves every objective called as Anatma into itself. Da mesma maneira, o Atman faz com que qualquer coisa, o que não seja o Atman, volte para o Atman. At the time of the dissolution, known as Pralaya, every form becomes the Atman itself. No tempo da dissolução, todas as formas se tornam o próprio Atman. So it is called as Atma, Adatte, derived from the root called as Ad, to means to resolve, to absorb back. Então, o outro significado, outra raiz sânscrita que dá o significado do Atman, forma o significado do Atman, é aquele que traz tudo para si. So Sri Krishna in Bhagavad Gita gives another beautiful analogy of describing the nature of the Atman. Sri Krishna no Bhagavad Gita dá uma outra analogia para descrever o Atman. It is from the verse capital 2, verse number 70. No capítulo 2, o verso 70. So it goes like this. Apuryamanam achala pratishtham samudramapah pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashanti mapnoti nakama kami. Means, as the river flows, as many rivers flows back into the ocean and resolves itself, similarly everything objective in nature resolves back into the Atman. A tradução desse verso que o senhor me citou é: assim como todos os rios finalmente desaguam no oceano, da mesma maneira tudo flui na direção do Atman. All the rivers
madly run to get united into the ocean, because finally they resolve themselves. All the oceans lose their identity by becoming the water. Assim como os rios, como se estivessem ansiosos, descem a montanha para se encontrar com o oceano, porque finalmente eles perdem a identidade e se tornam apenas o oceano. Similarly, in this Atman, everything gets resolved, is absorbed back. A mesma coisa acontece com o Atman, tudo volta para o Atman. Now let us see in our experience, does resolution happens within us? Yes, it happens every day. Na nossa experiência, isso ocorre conosco? Sim, todo dia. In our experience, in the deep sleep, our essence, the self, resolves back everything which is objective into itself. Existe uma experiência chamada sono profundo em que toda a nossa experiência objetiva volta para o ser. Now in this waking state, we see all the objectives in front of me. Chairs are there, you are all there, this universe is appearing. But when I go back into the sleep, these are all resolved back, and there only self is there. Então, no mundo objetivo nós vemos vários objetos, mas na experiência do sono profundo, tudo isso volta para o ser. What remains there is the self alone, in which everything is resolved back. O que permanece é apenas o ser. So here, the second root called as adatti, which means to resolve, the word Atman has come out. Então essa é a segunda raiz, adate, que significa que tudo volta para o Atman. So the third root which is derived is from ad, which means to experience. A terceira raiz da qual a palavra Atman deriva significa ad, significa ter a experiência. Atti iti atma means Atman is the experiencer. O Atman é aquele que tem a experiência. Atman is the essence, the consciousness, Chaitanya, that experiences everything. O Atman é o Chaitanya, aquilo que tem a experiência de tudo. So the third meaning for the Atman is the experiencer. I am the experience of this objective world. Aquele que tem a experiência, por exemplo, do mundo objetivo. We can also call it as the witness. Podemos chamar isso também de testemunha. So in Bhagavad Gita, chapter number 13, verse 22, Krishna gives this analogy. Shri Krishna dá essa analogia também no Bhagavad Gita, capítulo 13. So, Purusha Prakritistohi Bhunte Prakriti Jangunan. Seated in the body, this body itself is the product of the Prakriti. Esse corpo mesmo é o produto de Prakriti. So, there the Atman is called as the Purusha. O Atman é o Purusha. Seated in this body, the Atman enjoys all the objects and the qualities of the Prakriti. Sentado, como se estivesse sentado nesse corpo, o Atman desfruta de todos os objetos e das qualidades de Prakriti. So we enjoy, even eating we enjoy, seeing a good flower we enjoy the air, we enjoy the beauty, everything. The enjoyer is the Atman. Quando se desfruta qualquer coisa no mundo, aquele que desfruta em realidade é o Atman. So Atman is the experiencer, which is derived from the root called as ad, means to experience. O Atman é aquele que tem a experiência, derivado da raiz ad, que significa o experienciador, aquele que tem a experiência. So another beautiful analogy, Krishna gives in the 13th chapter, verse 22. Uma outra analogia, Shri Krishna dá do Bhagavad Gita no capítulo 13, no verso 22. Upadrashtanumanta cha bharta bhokta maheshwara paramatmeti chapyukto dehesmin purushah para. In this body, there are two aspects. One is the transcendental aspect, one is the prakriti aspect. A tradução desse verso, então, é que neste corpo existem dois aspectos, o aspecto transcendental e o aspecto... And the prakriti, nature, objective. O segundo é o aspecto objetivo, o de Prakriti. So this transcendental nature is called as the Supreme Spirit. O aspecto transcendental é chamado do Espírito Supremo. So he is also called as the Supreme Self. Ou Ser Supremo. So he is also called as the Supreme Lord. Senhor Supremo. So he is also known as the unconcerned witness. Ou a testemunha. A testemunha. And he is also known as the enjoyer, the experiencer. E também é chamado de aquele que tem a experiência, o experienciador. So Krishna, he is telling, he is the bhokta, he is the experiencer. Essa palavra experienciador
Bhokta, Sri Krishna diz, o experienciador. So here Atman is referred by the word called as Purusha. He is the Bhokta, he is the experiencer. Aqui o Atman está sendo referenciado pela palavra Purusha, aquele que é o Bhokta, o experienciador. All the experiences which I am having now, which you are all having now, is because of the presence of the Atman. The Atman himself is experiencing. Todas as experiências que nós estamos tendo agora, que estamos desfrutando, quem desfruta em realidade é o Atman. Quem tem as experiências é o Atman. So, in the Kathopanishad also, a beautiful question was asked. Uma bonita questão foi perguntada na escritura do Kathopanishad. So it says, Yena rupam rasam gandham shabdham sparsham maitunan etenaiva vijaniti kimatra parishushate etadvaitat. By the self, by the Atman, knows the taste. Who knows the taste? It is the Atman. Quem tem o gosto é o Atman. It is who knows the form exists. It is the Atman knows it. Quem conhece as formas? O Atman. It is who smells the scent. It is the Atman which smells it. Quem cheira o perfume é o Atman. It is who listens the sound. I am speaking. You are all listening. What is it which listens within you? It is the Atman. Aquele que está ouvindo o som, o que é aquilo que está ouvindo dentro de você é o Atman. So when I touch a object, whether it is hot or cold, who knows it? It is the Atman which knows. Quando eu toco um objeto, se está frio ou quente, quem que sabe isso é o Atman. Is there anything in this world which the Atman does not know? It knows everything. Existe algo neste mundo que o Atman não conheça? Não, ele conhece tudo. Why is it told? Because Atman is the experiencer. O Atman é o que tem a experiência. So the third meaning for the Atman is the experiencer. Então o terceiro significado é o que tem a experiência. We can also call it as the unconcerned witness. Chamado também de testemunha. The fourth root which is derived is from the word at, which means to exist forever. The third? Fourth. A quarta raiz da qual deriva o Atman é At, which means which exists forever. Aquele que existe para sempre. At sahatya gamane means that which exists forever. Aquele que tem a existência eterna. To exist forever means three meanings. It has got three meanings. O que isso significa? Three implications. O que isso significa? Isso tem três implicações. It means to exist before, to exist now, to exist afterwards also. Dizer que algo existe eternamente significa que existiu antes, existe agora e existirá depois. It means it exists forever continuously. Existe para sempre, continuamente. There is not a moment in which it did not exist. We can't say like this because Atman exists forever. Não há um momento no qual ele não existiu. Ele existiu e existirá sempre. It is the existent itself. It existed before. It is existing right now. It will be existing forever. Ele é a própria existência. Existe em todos os tempos. Let me give you an example. Just when a pot is broken, what it remains is the clay. Naquele exemplo do pote, o que permanece é a argila. The formation of the pot from the clay is termed as the birth. Quando eu crio um pote com argila, eu posso dizer que o pote foi criado. So clay was already there. From the clay we made the pot. The formation of the pot is called as the birth of the pot. É como se eu dissesse que o nascimento do pote ocorreu ali, quando eu peguei a argila e fiz o pote. When we break the pot, is termed as the death. What remains even after breaking the pot? It is the clay. Quando eu quebro o pote, ocorre a destruição do pote. O que permanece é a argila. So means when pot is broken, the pot is resolved back into its original form, that is clay. O pote volta para a sua essência original, que é a argila. With respect to this example, clay existed even before making the pot. Com respeito a esse exemplo, podemos dizer que a argila existia mesmo antes de eu fazer o pote. Clay continued to exist when pot was made. A argila continuou a existir quando o pote, a vasilha estava feita. Clay remained to exist even after breaking the pot. E ao quebrar a vasilha, a argila ainda existia. So the shape and size of the pot comes and goes, but the clay
continues to exist, exists ever. A forma e o nome da vasilha deixaram de existir, mas a argila existe para sempre. Similarly, the Atman, which is our own essence, exists whether the world comes or goes. Da mesma maneira, o Atman, que é a nossa essência, sempre existe, seja quer o mundo esteja aqui ou não. When I use the word world, it means everything objective in nature. Quando se usa a palavra mundo, queremos dizer que tudo aquilo que é objetivo por natureza. So now, I see my body, I see these tables, I see this universe, everything objective. Agora eu vejo meu corpo, essa mesa, o universo, tudo que é objetivo. But when I go into the profound sleep, deep sleep, all this goes away, but still I continue to exist. No estado de sono profundo, tudo isso deixa de existir, mas a minha existência não. Means, as soon as I get up from the deep sleep, the whole universe comes back. Even at that time also, I continue to exist. I can never make a statement that I did not exist. Nós nunca podemos dizer que nós deixamos de existir. Means, I existed before, I am existing now, I will continue to exist after, in my essence as the Atman. Em nossa essência como Atman, eu vou continuar existindo em todos os tempos. Only the shape, size and forms, which is objective nature, gets resolved back into its essential nature. Apenas o formato, o tamanho, a forma que se dissolve, mas a nossa essência permanece. Just like from the clay, the pot was formed. In the clay, pot continued to exist. After breaking the pot, the clay continued to exist. A mesma coisa do exemplo do pote. Ao se fazer o pote, a argila existia antes. Depois ela existiu quando o pote já estava feito e deixou de... E quando o pote foi quebrado, a argila estava lá. So the fourth definition of Atman is ease, which is eternal. It is always. Conforme or 50? Fourth. A quarta definição do Atman é aquilo aquilo que existe eternamente. This character Sri Krishna points out in Bhagavad Gita. Essa característica Sri Krishna descreve no Bhagavad Gita. So he has described it very poetically in chapter number 2, verse number 24. Ele descreveu isso de forma muito poética no capítulo 2. Achedyoyam adahyoyam akledyoyam ashoshya evacha nityah sarvagatah sthanuh achaloyam sanatanaha. That Atman cannot be cut or burnt. You cannot be cut or burnt. Aquele Atman não pode ser cortado, não pode ser queimado. He cannot neither be wetted nor dried. Não pode ser molhado, não pode ser seco. He is Nityah, it is eternal. Ele é Nitya, ele é eterno. So Nitya, eternal means he existed before, he is existing now, he will continue to exist after. Nitya é aquele que existiu no passado, existe agora e existirá no futuro. So he is all pervading. Ele permeia a tudo. He is immovable and motionless. Ele é imóvel e não tem movimento. So he is the same forever, ever. Ele é o mesmo para tudo, para sempre. So to summarize, the Atman has four meanings. Para resumir o que eu falei, o Atman tem 4 significados. Means the characteristic of Atman is to pervade. That it is that essence which pervades everyone. Primeiro, o Atman é aquela essência que permeia a todos. It is, second meaning is to resolve, in which everything resolves back into itself. O segundo significado do Atman é que é aquele no qual tudo volta. So Para o qual tudo volta. third is, meaning is to experience. It is that consciousness which experiences everything. O terceiro significado é que ele é aquela consciência que tem a experiência de tudo. The fourth is to exist forever. It is that essence which exists forever. O quarto significado é ele é aquela essência que existe para sempre. So it is nothing but the pure consciousness Ele não é nada mais do que a pura consciência, which pervades, in which everything resolves, which experiences, which exists forever. é aquele que permeia a todos e para o qual tudo volta,
que é eterno e é aquele que tem a experiência de tudo. So the awareness, the Swarupa Chaitanya is called as Atman. Recognizing oneself as that pure consciousness is known as Atman. Is known as recognizing the Atman. Recognizing that pure consciousness is known as recognizing the Atman. Reconhecer aquela consciência pura é o mesmo que conhecer o Atman. So we can say that Atman is the center of everything. Podemos dizer então que o Atman é o centro de tudo. So now, with few examples, let us try to reflect on these ideas only. Vamos tentar refletir a respeito dessas ideias. So you must have all heard about the Vyasa Maharshi, who was a great seer, a visionary. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito do sábio Vyasa, que foi um grande místico, visionário. A man of great wisdom and a literary giant who wrote all the Puranas, Brahma Sutras. Um grande sábio que escreveu os Puranas e os Brahma Sutras. So he has said that the person who knows what he is and the person who knows what he is not is the real knower. Ele disse: a pessoa que sabe o que ela é e aquela que sabe o que ela não é ela que sabe. So the person who knows what he is and the person who knows what he is not, he knows what he is and what he is not. He is known as the real knower. A pessoa que conhece o que ela não é e conhece o que ela é, ele é o verdadeiro conhecedor. What it means? It means that I know what exists, I know what does not exist. Significa que eu sei aqui o que é que existe e o que é que não existe. Such a person can be called as a real knower. Um verdadeiro conhecedor. So, in front of me there is an object. A chair is there in front of me. Por exemplo, uma poltrona está na minha frente. So, there are two things associated with it. When I see, there are two things associated with it. Ao olhar uma poltrona, existem duas coisas associadas a ela. There is one thing which is not going to exist forever. Existe algo nela que não vai existir para sempre. That which appears and disappears. Now chair is appearing for me. After some time it will disappear. É aquilo que aparece e depois desaparece. Por exemplo, agora a poltrona está aparecendo para mim e depois vai desaparecer. Means, first thing is, that which is not going to exist forever. It is appearing now. After some days, it will not appear. Ou seja, aquilo que não vai durar para sempre. Ela está aparecendo agora, depois de alguns dias ela não vai aparecer mais. So, second dimension to it is that which exists forever. A segunda dimensão dessa poltrona é aquela dimensão de que ela vai existir para sempre. So, that which is not appearing, but does not disappear ever also. Aquilo que não está aparecendo agora, mas que também não desaparece depois. There is a substratum in which this object is appearing. Existe um substrato um substrato que é a partir do qual essa poltrona está aparecendo. Okay, the substratum is the enabler of the form to be seen. O substrato é que torna possível de as formas serem vistas. So that which appears and disappears is called as appearance. Apparently appearing. Aquilo que aparece depois desaparece é aquilo que é aparente. The second dimension, which is real. A segunda dimensão, que é aquilo que é real. So, the first dimension is that which appears. The second dimension, the substratum, is called as the real dimension. A primeira dimensão é aquela que é apenas aparente. A segunda dimensão é a real, é aquela dimensão real. So, whenever we see an object, we see two things. That which is appearing and disappearing, and there is a substratum in which this object is revealed. Quando nós vemos qualquer objeto, existem duas dimensões a respeito desse objeto. Uma é a que é aparente e a outra que é o substrato a partir do qual esse objeto está sendo revelado. So, that which is not real appears with its color, with its size and with its shape. Not real? That which is not real, which is appearing. Aquilo que é aparente surge com o seu próprio formato, sua própria cor.
So seu próprio tamanho. for example, chair is there. I see its shape, I see its color, I see its size. Por exemplo, a cadeira, eu vejo a cor, eu vejo o tamanho. These qualities does not exist by themselves, Essas qualidades não existem por si mesmas nor do they exist forever. e não existem para sempre. Why it is so? Because after some time, the color disappears. Porque depois de algum tempo elas desaparecem. Because it fades out. A cor, por exemplo, ela desbota. So after some time, the shape shrinks. Shape and size shrinks. Depois de algum tempo também a forma da cadeira pode mudar. But at the same time, there is something which remains there, Mas ao mesmo tempo existe algo que sempre permanece, which does not disappear, não desaparece, which continue to exist. continua a existir. Something which is the basis of all these qualities. Algo que é a base de todas essas qualidades. There must be some substance that these qualities are dependent on. Deve haver um substrato do qual todas essas coisas dependem. Because qualities cannot just hang in the air, they are associated with something. Porque as qualidades não podem simplesmente flutuar no ar, elas devem ser associadas a algo. But that substance does not need these qualities for its existence. It is independent of qualities. Mas aquele substrato não depende das qualidades para a sua existência. Ele So- é independente das qualidades. So this is the difference between these two. Essa é a diferença entre esses dois. Knowing the nature of the real and knowing the nature of the apparent. Conhecer a natureza do real, conhecer a natureza do aparente. So this understanding within ourselves, what is it which is apparent in nature, what is permanent in nature, is important. Tentar entender isso dentro de nós mesmos. O que é aquilo que é real e o que é aquilo que é aparente em natureza. So another example. There is a clay and then there is a earth. Clay. Outro exemplo, existe a argila, existe a terra. So just I am trying to point out what is Atman, what is not Atman, what is apparent, what is real. Estou tentando explicar com isso o que é o Atman, o que é não Atman, ou seja, o que é aparente e o que é real. So we can make a statue out of the clay. Nós podemos fazer uma estatueta a partir de uma argila. The statue will be very beautiful and consists several parts in it, head, hands, limbs, etc. A estátua pode ser bonita e ter várias partes. So this statue is made by using the clay. Ela é feita de argila. But the statue is made with the help of the earth. Mas a estátua é feita com a ajuda da terra. But can we create the earth itself? Nós podemos criar a própria terra. Just like we created the statue out of the earth, can we create the earth itself? Assim como nós criamos uma estátua a partir da argila, podemos criar a própria argila? No. Earth exists by itself. A argila existe por si mesma. Statue is a dependent existence. For the statue to come into being, earth was necessary. A estátua tem uma existência dependente. Para surgir a estátua é necessário a argila. While the earth itself exists. A argila existe. So we then give the shape to the earth and we call it as a beautiful statue. Nós damos uma forma para essa argila e chamamos de uma estátua bonita. The statue has got hands, heads and limbs, while the earth has no legs, no hands, no limbs. A estátua tem vários membros, mas a terra não. But without the earth, there is no statue. Mas sem essa terra ou argila, não há estátua. Statue has all these things, but statue does not exist by itself because it is dependent on earth. A estátua tem uma forma, mas ela depende da argila. If there must be a statue, there must be a earth behind it. Se tem estátua, tem que ter argila. But for the earth itself, the statue is not needed. Earth exists by itself. Mas para a argila, a estátua não é necessário. A argila existe por si mesma. Earth's existence is not dependent on the statue. Ela não depende da argila. But the statue is dependent on the earth. A argila não depende da estátua, mas o inverso não é verdadeiro. So with this example, we say earth is real, statue is not real. Com esse exemplo, então, podemos dizer que a estátua não é real, enquanto que a argila é. Real means that which exists by itself. Aqui, real significa aquilo que existe para sempre. Unreal. By itself.
by Exists itself. itself. Exists itself. It is existence itself. Ah. It is not dependent on anything. Statue is dependent on earth. Earth exists by itself. Até a argila depende existe por si mesma. Ela não é dependente da estátua. So unreal means, apparent means that which is dependent on something. Irreal significa aquilo que é dependente de algo. So existence in the sense has two types, two forms. A existência então tem dois tipos, duas formas. One is non-dependent existence, just like the earth which exists by itself. Uma é a existência não dependente, assim como a argila que existe por si mesma. Second is dependent exist, that which do not exist by itself, but for its existence it is dependent on some things. A outra é a existência unreal, Dependent, a existência dependente, que não existe por si mesma, mas depende de uma outra coisa para existir. like statue. Como a estátua desse exemplo. For the statue to exist, there should be earth. Para a estátua existir, deve ter argila. So taking these examples, let us reflect within ourselves. Tomando esse exemplo, nós podemos refletir dentro de nós mesmos. So in ourselves also, there are two dimensions. One is real nature, another is the apparent nature. Dentro de cada um de nós existem duas naturezas. Uma é a natureza aparente e a natureza real. All that is apparent in nature is dependent existence. Tudo aquilo que é aparente, Dependent existence. Dependent upon something. Apparent. Tudo aquilo que é aparente depende de algo. While our real nature is existing itself, it is not dependent on anything. Nossa natureza real, ela não depende de nada. So let us take up the idea of apparent nature. What is it which is dependent in us? Agora, vamos analisar o que é aquilo que dentro de nós é dependente de algo. So our body and mind are apparent in nature. O nosso corpo, a nossa mente são aparentes por natureza. Because they are not self-dependent. Porque eles não são independentes. For the sustenance of the body, we need so many things for our body existence. Porque é necessário muitas coisas para a existência de um corpo. If I have to live, I have to sustain this body, I need to eat the food. Para manter esse corpo, temos que, por exemplo, comer. There must be the nature of the food which sustains this body. O alimento sustenta o corpo. For this food to be provided, there should be nature. Para esse alimento ser provido, deve haver natureza. Ultimately, there must be a world as well. E em última análise, deve haver o universo para trazer o alimento. Everything is dependent. Tudo aqui é dependente. If there is no world, there is no nature. Se não houver mundo, não há natureza. There is no nature, no food, and no body. Se não há natureza, não há alimento e também não há o corpo. So my apparent existence as body is not self-existing. A minha existência aparente como corpo físico não é independente. As a body, I need so many things because it is dependent existence, it is apparent. Como corpo, o corpo necessita de várias coisas, pois por sua natureza é aparente. Therefore, this is not the real existence. Portanto, essa não é a existência real. But an apparent existence. Aparente. So second, so you are there and there is your spouse with you. Spouse? Spouse means wife or husband. Suponha existe então um casal, marido e mulher. So you and your spouse are mutually dependent. Marido e mulher geralmente são mutuamente dependentes. If there exists no wife, then there will be no husband. Para existir um casal tem que ter esposo e esposa. Similarly, if there is no husband, there will be no wife. Esposo e esposa. An individual himself is not a wife or a husband. O indivíduo em si mesmo não é nem esposo nem esposa. The words husband and wife are mutually dependent. As palavras esposo e esposa são mutuamente dependentes. If one of them is removed, the other is gone. Um depende do outro. Suppose I say right and left. If there is no left, how can there be right? Se eu digo direita e esquerda, se não tivesse direita, então não haveria necessidade de ter esquerda. So if there is no Sunday, how can there be Monday?
Se não tem domingo, não haveria segunda-feira. If there is no morning, how can there be evening? Sem amanhã não existiria tarde. The whole world depends upon something or the other. Todo o universo é dependente de uma coisa ou outra. Any object in the world does not exist by itself. It is connected with something. Qualquer objeto que peguemos no mundo não existe por si mesmo, ele é sempre dependente de outra coisa. So it is all apparent existence. Portanto, tem uma existência aparente. Its existence is totally dependent on other things. A sua existência é totalmente dependente de outras coisas. Hence, since our body and mind are dependent on something, they are unreal. Então, analisando dessa maneira, uma vez que o nosso corpo e a nossa mente também são dependentes de algo, eles também são irreais nesse sentido. So now let us take up the side of our real nature, what exists by itself. Agora vamos tomar o lado do que é a nossa natureza real, o que existe por si mesmo. Through the examples of our deep sleep experience. Através do exemplo da experiência chamada sono profundo. So today night when I go to sleep, I go to sleep very deep, profound sleep I will have. Uma pessoa que vai dormir tem sono profundo. In that profound sleep, there is no body experience. Nessa experiência de sono profundo não existe a experiência do corpo. Hence, when body experience is not there, there is no hunger. Quando não há experiência do corpo, não existe, por exemplo, a fome. So there is no thirst, no cold, no heat, nothing. Não tem frio, não tem calor, nada. So in that deep sleep, there are no sense organs. No sono profundo não há experiência também dos órgãos dos sentidos. And hence there is no attraction or rejection or seeking. Não há atração, rejeição ou buscar algo. In that deep sleep, there is no mind. Não existe a mente. Hence there is no registration of any objective experience there. Não há um registro de experiências objetivas lá. So in the dream state, our mind exists. So what happens in the dream state is registered. So why as soon as we get up in the morning, we are able to tell what happened in the dream state. Mas no estado do sono comum, existe o registro das experiências. É por isso que quando a gente acorda de manhã a gente lembra do sonho. So but in the deep profound sleep, there is no mind also. So why objective experience we do not know. Mas nessa experiência do sono profundo não existe a própria mente, então não existe o registro das experiências. So in this deep sleep state, there was no body, no sense organs, no mind. No estado do sono profundo não existe então o corpo, os órgãos dos sentidos ou a mente. All the things associated with these three were not there because these itself were not there. Todas as coisas que seriam associadas com esses três não existem ali, porque os três não estão ali. I was free from all these limitations, yet I existed. Então a pessoa ficou livre de todas essas limitações e ao mesmo tempo ela ainda existia. How did I exist? I existed as my true self. Posso dizer então que eu existo como meu verdadeiro ser. My real nature existed by itself. Minha verdadeira natureza existe por si mesma. Self-existing without any dependency. É uma existência sem qualquer dependência. I existed without any desire or fear. What? Desire or fear. Eu existo naquele estado sem nenhum desejo, sem nenhum medo. So my nature was of the nature of bliss. Nesse estado, a minha natureza é da natureza da felicidade apenas. So deep sleep state points out our real nature, which is independent of everything. Então, esse estado chamado sono profundo aponta para a nossa verdadeira natureza, que não é dependente de nada. With these two examples, we can very clearly understand the body, sense organs and minds are my apparent nature. Então, com esses dois exemplos que eu dei, nós podemos entender que o corpo, a mente são aparentes por natureza. While my real nature is self-existing. Enquanto a minha natureza real é autoexistente. While apparent nature is dependent on something. A existência, a natureza aparente sempre depende de algo. Just like the earth existed by itself, I exist by myself in my real nature. Can you repeat? Just like the earth existed by itself. Assim como a terra, a argila existia por si mesma. In my real nature, I exist by myself. Na minha verdadeira natureza, eu existo
independente de tudo. But statue itself was formed out of the earth. Naquele exemplo da estátua, a estátua foi formada da argila. Similarly, the body, sense organs, statue's formation is dependent on the earth. Então a estátua era dependente da argila. Similarly, body, sense organs and minds are dependent on something for its existence. Da mesma maneira, o corpo, a mente, os órgãos são dependentes de algo para a sua existência. So the body, sense organs and minds can only be my instruments. Dessa maneira, o corpo, a mente, os órgãos podem apenas ser meus instrumentos, which are used to interact in this relative world. que são usados para a minha interação nesse mundo relativo. While my real nature is self-existing. Enquanto a minha verdadeira natureza, ela existe independente de tudo. It is eternal. E é eterna. Why it is eternal? Because I can't make a statement that I did not exist at any point of my time. Uma prova de que a nossa natureza é eterna é que nós nunca podemos negar a nossa existência em nenhum momento. And it was free from all limitations. E podemos dizer que está livre de toda limitação. So, the text which we are studying is about Atma Bodha. O texto que nós estamos estudando é chamado Atma Bodha. So, in this body itself, there is a deep, changeless, self-existing dimension of oneself called as Atman. Dentro de nós existe uma existência profunda chamada Atma. Having the knowledge of this Atman is known as Bodha. Ter o conhecimento desse Atma é o que é chamado Bodha. The understanding, the complete knowledge of this inner dimension of our real self is known as Atma Bodha. Com o completo entendimento dessa nossa natureza, nosso verdadeiro ser, isso é chamado Atma Bodha. Sometimes we used another synonym called as Paramatman. Às vezes usamos um outro sinônimo, que é o Paramatma. So it means understanding the Atman in its supreme sense. Que é entender o Atma no seu sentido superior. In another sense to say, understanding the real nature of my I is known as Atma Bodha. Entender a verdadeira natureza real do meu eu é Atma Bodha. So, Adi Shankara has written this text with the intention of giving this knowledge of ourselves, right knowledge of ourselves. Shri Shankaracharya escreveu essa escritura com a intenção de nos trazer um conhecimento correto a respeito de nós mesmos. So, he gave this title called as Atma Bodha, the self-knowledge. Por isso ele deu esse título para essa escritura. So, Atman means the self, Bodha means knowledge. Atma Bodha. Atma é o ser, Bodha, conhecimento. So, Atman is understanding our real nature, which exists by itself. Atma é entender a nossa verdadeira natureza, que é independente. So, with this few words, I conclude today's talk. Possa o Senhor que a meta de toda adoração está satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prenite Prenitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ram Krishna Namaste.